Mais uma vez, boa noite. Com muita alegria, né, que estamos aqui nesta noite e esperamos, né, que a finalidade desse nosso encontro seja um momento em que nós estejamos finalizando, né, aquilo que foi a nossa proposta de caminhada ao longo deste ano, nos nossos encontros, que era ter, né, uma condição de avançar um pouco mais naquilo que nós temos na bibliografia, nas pesquisas e principalmente nas conversas que nós tivemos ao longo de um período que iniciou em abril de 2019 e que praticamente foi até meados deste ano, no trabalho sobre a figura excelsa de Mãe Maria Santíssima. Nós gostaríamos, né, mais uma vez, de deixar bem à vontade os companheiros e companheiras que assim o quiserem, no momento em que se fizer necessário, façam a interrupção e também as contribuições que quiserem assim fazer. Nós vamos iniciar na noite de hoje com uma leitura, né, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo de número 39 até o versículo de número 45, que diz o seguinte: Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então, Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me vem, e de onde me provém, que venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada, bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que foram ditas da parte do Senhor. Com esta leitura, meus prezados amigos, meus queridos e queridas irmãs, simpatizantes da doutrina espírita, que numa oportunidade, ou que estejam aqui conosco nesta noite, também em outro momento, que terão acesso a esta reflexão, que na noite de hoje ela terá como tema a oração do crepúsculo, o momento com a Mãe de Jesus e nossa Mãe Santíssima. Nós vamos, na noite de hoje, trazer duas obras que vão nos dar ad referendo para esta temática que nós estamos propondo. E falar um pouco mais, né, desse momento tão propício e, mais do que esse momento, algo extraordinário que nós encontramos, né, dizendo o seguinte: na terra, quando o sol se põe, muitos elevam suas preces à Mãe de Jesus. No plano espiritual, também assim acontece. A suavidade do crepúsculo, as estrelas que principiam a surgir, a natureza que silencia, tudo convida ao recolhimento. Acreditamos que isto acontece na Terra. É reflexo de uma atitude muito maior e mais profunda que ocorre no mundo dos espíritos. Então, meus queridos, minhas queridas,
O que nós queremos compartilhar com vocês? São duas obras. A primeira, O Nosso Lar, e a segunda, Memórias de um Suicida. Em Nosso Lar, nós encontramos 2 capítulos, temos mais 2 que nos chamaram muita atenção. O capítulo de número 17, naquele momento em que André tem a oportunidade de visitar, de conhecer, de ser acolhido, né? Que ele assim o será, na casa de Lísias. E Dona Laura, né, o acolhe com muito carinho, né, com muito cuidado. E mais do que isso, né, ela diz assim para ele num determinado momento: seja bem-vindo, amigo, exclamou a senhora mobremente. Esta é sua casa. E abraçando-me, sobre que sua mãe não vive mais aqui. Nesse caso, terá em mim uma irmã com funções maternais. É nessa acolhida, nesse momento em que André chega à casa de Dona Laura, e algo que muito nos vai chamar a atenção é a finalização desse capítulo, para que depois a gente tenha um link para retornar a um outro capítulo. André nos diz, né, que depois de um certo momento, já que ele estava na casa de Dona Laura, ele diz assim que Dona Laura faz um convite à oração. Sentamo-nos silenciosos em torno de grande mesa. E diz, ele grafa aqui para nós o seguinte: ligado um grande aparelho. Vamos voltar no século passado, nós estamos falando do século XX, nós estamos falando da primeira metade do século XX. Essa obra, ela data da década de 40 para a década de 50. Então, nós estamos aqui, olha bem, o que nós estamos vendo André registrar é o que hoje é sonho de consumo de muitos ou privilégio de poucos, que é ter uma grande tela em alguma parte da sua casa de LED, né, de algumas boas polegadas, que, sem sombra de dúvida, que isso já existia com muita propriedade no plano espiritual. Ligado um grande aparelho, fez-se ouvir suave música. Era o momento do crepuscular. Surgiu ao fundo o mesmo quadro prodigioso da governadoria, que eu nunca me cansava de contemplar todas as tardes no parque hospitalar. Naquele momento, porém, sentia-me dominado de profunda e misteriosa alegria. E vendo o coração azul desenhado ao longe, senti que minha alma se ajoelhava no templo interior, em sublimes transportes de júbilo e de reconhecimento. Então, vamos retornar, né, àquela citação que fizemos há pouco. Acreditamos que isso acontece na Terra, é reflexo de uma atitude muito maior e mais profunda que ocorre no mundo dos espíritos. Então, esse momento, né, que ele tem todo um cuidado, tem todo um carinho, tem todo um zelo, é aquele momento do fechamento de um dia, do início de uma noite, aquele momento da intimidade da oração. E por incrível que pareça, né, André nos mostra aqui, né, algo extraordinário quando ele diz assim: e vendo o coração azul desenhado ao longe, senti que minha alma se ajoelhava no templo interior e em sublimes transportes de júbilo e de reconhecimento. Aquela oportunidade, né, que ele tinha de
encontrar-se para poder, como criatura, encontrar com o Criador. Tenho certeza que muitos lembram desta passagem, mas que hoje ou nos próximos dias, se assim tiverem a oportunidade, que retornem, né? E que façam essa leitura de uma maneira bem carinhosa, para a gente ver o valor da oração. E muitas das vezes, diferir o peditório do orar, né? Porque nesse momento da oração, é aquele momento em que o espírito, na condição de criatura, se recolhe para que na sua intimidade ele tenha a ligação com o Criador. E não é um momento que se faz, né, para pedir, mas é um momento em que se silencia e nesse silêncio algo nasce no nosso ser, que é a gratidão, que é o sublime sentimento de qualquer um de nós, encarnados e desencarnados, junto ao Pai maior que é Deus. Então, fica aqui esse primeiro momento desta nossa reflexão e, ao mesmo tempo, fazendo um link, porque aí nós vamos encontrar, né, algo muito interessante ainda no nosso lar, que está vinculado a uma fala do André. Se tão bem lembrado, ele diz assim: eu nunca me cansava de contemplar todas as tardes no parque hospitalar. Naquele momento, porém, sentia-me dominado de profunda e misteriosa alegria. É o capítulo de número 3, intitulado A Oração Coletiva. E é nesse capítulo que nasce, né, o título da noite de hoje, a oração do crepúsculo. O momento com a mãe de Jesus e nossa mãe santíssima. André, nesse capítulo de número 3, é muito interessante. Por que é muito interessante? É aquele momento em que ele chega, né, ao nosso lar e tem aquela acolhida. E nesta acolhida, algo nos chamou muito a atenção. Lá ainda na primeira página, no terceiro parágrafo, ele diz assim para nós: ao longe, gracioso foco de luz dava a ideia de um pôr do sol em tardes primaveris. Então, se a gente tem um encantamento, se a gente vê a beleza, né, que nós temos aqui do lado da vida material, ao fazer essa leitura, ao fazer essa preparação para estar aqui conversando com cada um de vocês, eu fiz um grande exercício e também os convido a fazer. Que maravilha que seja contemplar esse pôr do sol do outro lado da vida. Se aqui já nos sentimos encantados e admirados, fico a pensar o que será, né, quando lá estivermos novamente, e se quando lá estivermos, se tivermos a capacidade de aproveitar, né, esses momentos tão sublimes. E caminhando nesse capítulo, que eu quero trazer algumas considerações para que a gente possa entender esse momento e fazer o arremate final lá no livro Memórias de um Suicida, porque tem uma cena que é muito interessante e até vai dar, né, um ad referendo a esse nome que aqui no planeta físico se refere a esse momento das 18 horas. Ele diz assim para nós: aqui, entretanto, a nossa percepção visual é muito mais rica, né? Então,
isso fez com que a gente pudesse viajar e também convidá-los nesse momento, né, desse mês de dezembro, em que, de uma certa maneira, né, se aflora mais a sensibilidade, o ambiente fica mais propício, as pessoas ficam mais tocadas, e de uma forma mais especial e carinhosa nesse ano, um ano de tantas reflexões, um ano de tantas mudanças, né? Nós estamos hoje, precisamente, há 10 meses, me lembro como se fosse hoje, dia 16 de março, uma segunda-feira, estava em Uberlândia, numa casa espírita, fazendo uma reflexão da noite, e quando lá chegamos, já não podíamos fazer num ambiente fechado, já havia uma certa, né, vamos assim, informações e decisões do poder público. E me lembro muito claramente que, a partir daí, nos próximos 4 dias, nós tivemos uma série de mudanças, mudanças estas que nós estamos vivendo há 10 meses e que, de alguma forma, alguns a entenderam e começaram a viver de uma forma diferente. Outros ainda não entenderam e ainda continuam tendo determinadas atitudes e atos, mas, em síntese, não temos a menor sombra de dúvida que são 10 meses em que estamos tendo a oportunidade de experienciar a mudança. Dizíamos ontem que cada dia mais fica patente que esse período é aquilo que encontramos no Evangelho, quando o Mestre nos diz a separação do joio e do trigo. Que fique aí para nós também, né? Que a gente possa perceber isto, e mais do que perceber, que a gente possa estar implementando. E é interessante, né? Porque nesta narrativa que trouxemos nesse capítulo, né, André vai nos dizer: é chegado o crepúsculo em nosso lar. Em todos os núcleos dessa colônia de trabalho, consagrada ao Cristo, há ligação direta com as preces da governadoria. Isto aqui, né, é uma resposta a um olhar indagador de André, ao enfermeiro que me permanecia ao lado dele, lhe informando: é chegado o crepúsculo em nosso lar. Em todos os núcleos dessa colônia de trabalho, consagrada ao Cristo, há ligação direta com as preces da governadoria. Por que nós estamos trazendo isso? Porque lá no capítulo 17, que foi onde iniciamos, a dona Laura, naquele momento propício, convida a todos a sentarem em torno de uma grande mesa, e ela liga esse aparelho, esse grande aparelho, que naquela época nós ainda não sabíamos, mas hoje já temos conhecimento do que se trata. Então, todos que estavam, todos que estão e todos que estarão no nosso lar, nesse momento, independente de onde estiver, vai parar para ter esta oportunidade desse momento. E aqui ele diz assim para nós: e enquanto a música embalsava o ambiente, despediu-se atencioso: agora fique em paz, voltarei logo após a oração. Empolguei-me, ansiedade súbita. Não poderei acompanhá-lo? Perguntei suplicante. Ainda está fraco, esclareceu gentil. Todavia, caso sinta-se disposto. Então, naquele exato momento, né, que André estava na enfermaria, o enfermeiro estava se dirigindo a esse momento, e André sente esta vontade, esse desejo de poder participar.
E ele fala disso lá no capítulo de número 17, que esse momento do final da tarde era algo extraordinário, porque foi a primeira experiência que ele teve, e uma experiência extremamente gratificante, porque foi uma experiência de oração, foi uma experiência de intimidade com Deus, e de um cenário extremamente maravilhoso. Não vou me deter aqui a esta leitura, porque ela é grande, mas algo eu gostaria de trazer dentro dessa situação. Diz aqui o texto: naquela melodia renovava minhas energias profundas. Levantei vencendo dificuldade e agarrei ao braço fraterno que se me estendia. Seguindo vacilante, cheguei a enorme salão, onde numerosa assembleia meditava em silêncio, profundamente recolhida. Da abóbora cheia de claridade brilhante, pendiam delicadas e floreadas guirlandas que vinham do teto à base, formando radiosos símbolos de espiritualidade superior. Ninguém parecia dar conta da minha presença, ao passo que mal dissimulava eu a surpresa inexplicável. Todos os circundantes, atentos, pareciam aguardar alguma coisa. Contendo a custo numerosas indagações que esfervilhavam na mente, notei que ao fundo, em tela gigantesca, desenhava-se prodigioso quadro de luz quase que férrica. Obedecendo os processos adiantados de televisão, surgiu o cenário de templo maravilhoso. Sentado em lugar de destaque, um ancião, coroado de luz, fixava o alto, em atitude de prece, envergando alva túnica de irradiações resplandecentes. E em plano inferior, 72 figuras pareciam contemplá-lo em respeitoso silêncio. É esse cenário, é esta condição maravilhosa, né? É nessa condição extraordinária que nós vamos ouvir um depoimento extraordinário. André diz: apertei o braço do enfermeiro amigo e, compreendendo ele as minhas indagações, que se não podiam fazer esperar, esclareceu em voz baixa, que mais se assemelhava a leve sopro. Conserve-se tranquilo. Todas as residências e instituições de nosso lar estão orando com o governador através de audição e visão à distância. Louvemos o coração invisível do céu. Que coração é esse, meu querido e minha querida? Que coração é esse? Esse é o coração da mãe de nosso Mestre Jesus e nossa Mãe Santíssima. Esse coração que, se vocês estão bem lembrados, de onde surge toda esta nossa proposta de caminhada, que nós fomos lá no livro Boa Nova, na lição de número 30, intitulada Maria, quando Humberto de Campos, né, vai nos trazer com muita propriedade essa denominação que muitos de nós ainda não compreendemos, quando ele diz lá que aquele humilde, aquele que tinha sido atendido por Maria, vai chamá-la de mãe de nosso Mestre Jesus e nossa Mãe Santíssima. E na sua partida física, né, quem vai recebê-la é o nosso Mestre, é seu Filho, que vem a comando, né, a solicitação do Pai Maior, fazendo um convite para que ela se tornasse a rainha no céu. Então, é esta mãe, né,
que ela se faz presente e que nesse momento, né, que nós percebemos que todo esse envolvimento, toda essa alegria, e que aqui, né, o André diz para nós, lá ele fala do coração azul, e aqui ele mostra esse coração para nós, quando ele diz assim: mal terminar a explicação, as 72 figuras começavam a cantar harmonioso hino repleto de indefinível beleza. A fisionomia de Clarencio no círculo dos veneráveis companheiros figurou-se-me tocada de mais profunda luz. O cântico celeste constituía de notas angelicais, de sublime reconhecimento. Pairava no recinto misteriosas vibrações de paz e de alegria. E quando as notas argentinas, vibrações de paz e de alegria, fizeram presente, desenhou-se ao longe, em plano elevado, um coração maravilhosamente azul, de estrias douradas. E aqui André coloca uma nota, dizendo o seguinte: imagem simbólica formada pelas vibrações mentais dos habitantes da colônia. Então, é esse momento de agradecimento, que nós estamos, assim como diz, fazendo aquele período em que precisamos desacelerar, né? Que a gente precisa diminuir as nossas atividades, serenar o físico e acalmar o espírito, para que a gente tenha uma noite tranquila. Antigamente, né, alguns anos atrás, e não são poucos, né, alguns aqui devem lembrar, né, que os nossos avós, ou até os antes dos nossos avós, bisavós, os nossos pais, contavam que por volta das 5 horas da tarde, 5:30 da tarde, era servido a janta, né? Para quê? Porque as pessoas, né, às 18 horas, tinham aquele momento e já iam serenando, já iam sossegando, porque por volta das 20 horas, no máximo 21 horas, estava todo mundo já dormindo, porque tinha que se levantar no dia, né? E a maioria de nós, 21, 22, 23, ainda está naquela fase alta ainda, né? Naquele auge ainda do dia, né? E aqui a espiritualidade vem nos dar essa oportunidade de fazermos essa reflexão dessa necessidade. E finalizando aqui, né? Eu gostaria de dividir com vocês algo que me chamou muita atenção. É tão bom voltar uma obra e voltar numa obra com um propósito, voltar numa obra com uma finalidade, voltar numa obra com algo que nós queremos ter para poder compartilhar. E André diz assim: terminada a sublime oração, regressei ao aposento de enfermo, amparado pelo amigo que me atendia de perto. Entretanto, não era mais o doente grave de horas antes. A primeira prece coletiva em nosso lar operava em mim completa transformação. Conforto inesperado envolvia minha alma. Pela primeira vez, depois de anos consecutivos de sofrimento, o pobre coração, saudoso e atormentado, à maneira de cálice muito tempo vazio, enchera-se de novo das gotas generosas do licor da esperança. Será que hoje, né?
porque dia 16 é um marco, porque a partir do dia 17 de março foi quando supitou todos os decretos nos municípios, nos estados, né, com relação à pandemia, com relação ao fechamento, ao isolamento social. Então, quer dizer, será que nesses 10 meses, será que nesse período, é disso que nós nos alimentamos? É dessa maneira que a gente se sente hoje? Né? Nós poderíamos dizer, pela primeira vez depois de anos consecutivos de sofrimento, o pobre coração, saudoso e atormentado, a maneira de cálice muito tempo vazio, enchera de novo das gotas generosas do licor da esperança. Nesse período, nós temos mais vazão ao desespero ou fomos e estamos a cada dia trabalhando e se alimentando na esperança? Que aqui fique, né, para cada um e cada uma, mas esse momento desta reflexão, que fique para nós, né, de que nós possamos a cada dia buscar, e buscar de uma forma muito carinhosa esse momento, e fazer desse horário, né, um momento, vamos assim dizer, de união, de entrelaçamento de pensamentos e sentimentos, pois sabemos que é um horário em que muitos espalhados pelo esse país afora, nesse exato momento, se recolhem em oração e vibração. É interessante, né? Porque encontramos algo que gostaríamos de compartilhar e, ao mesmo tempo, já partindo para as nossas conclusões. Diz aqui o texto: eis como a sensibilidade de Camilo registrou a hora da Ave Maria na cidade Esperança. A solenidade do Ângelus encontrava-se frequentemente ainda no parque. Isso nós vamos ter, né? Aqueles que já leram e que gostariam de fazer novamente, isso está na terceira parte de Memórias de um Suicida, na chamada Cidade Universitária. E está lá no capítulo de número 17, que tem como título Vinde a mim. E é algo muito bonito, Jônio. Você falou que eu podia até às 23 horas, né? Até gostaria, né? Mas eu só vou estimular, e mais do que estimular, eu vou convidar que os companheiros e companheiras que estão conosco nesse momento, que possam, quem sabe, a hora de terminarmos aqui, recolher a esse livro e aproveitar e fazer uma releitura ou uma leitura. Diz aqui no livro, né? Diz aqui para nós, Camilo: diariamente, ao entardecer, era-nos permitido recreios no grande parque da universidade. Reuníamos, então, em grupos homogêneos e nos dava a conversação, comentários a respeito de nossas vidas, de nossa situação presente. Nossas boas perceptoras, as vigilantes de cada grupo, geralmente tomava parte em tais recreios, e até nossas irmãs dos departamentos femininos, o que nos permitiu alargar imensamente o número de nossas relações de amizade. Seria difícil, ao fim de 10 anos de internação no Instituto da Cidade Esperança, reconhecerem em nós outros os vultos enfurecidos e trágicos do Vale Sinistro. Aqueles mentecaptos ridículos
reduzidos a cada instante ao ato maléfico do suicídio de suas satânicas impressões. Acalentados pela esperança, aliviados pela magia envolvente do amor de Jesus, sob a inspiração de cujos ensinamentos ensinávamos novo surto, éramos entidades que poderiam ser consideradas normais, não fora a consciência que tínhamos da própria inferioridade, de transfugas do dever, coisas que muito nos afligia e que envergonhava, tornando-nos indignos em nosso próprio conceito e imerecedores do auxílio que nos rodeava. E aí ele vai fazer uma partilha muito interessante, que ele vai dizer: a solenidade do Ângelus encontrava-nos frequentemente ainda no parque. Acentuava-se a penumbra em nossa cidade e nostalgia dominante envolvia nossos sentimentos. Do templo situado na mansão da harmonia, região onde se demorava com frequência os diretores e educadores da colônia, partia as homenagens que naquele momento seria de bom aviso prestarmos à protetora da legião que pertencíamos todos, Maria de Nazaré. Pelos recantos mais sombrios da colônia, ressoavam então doces acordes, melodias suavíssimas, entoadas pelos vigilantes. Era o momento em que a direção-geral rendia graças ao Eterno, pelos favores concedidos a quantos viviam sobre o abrigo generoso daquele reduto de corrigendas, bendizendo a solicitude incansável do bom pastor em torno das ovelhas rebeldes, tuteladas da região da sua mãe, amorável e piedosa. E aí ele diz assim para nós: e era ainda quando ordens descia de mais alto, orientando os intensos serviços que se movimentavam sob a responsabilidade dos dedicados servos da mesma legião. Todavia, olha que coisa maravilhosa, né? Eu acredito que se eu tivesse trazido só esta parte, já seria motivo para uma belíssima reflexão. Olha o que Camilo vai nos dizer. Todavia, não éramos obrigados a orar. Faloíamos, se o quiséssemos. Em cidade esperança, porém, jamais tivéramos conhecimento de que algum aprendiz ou interno recusasse agradecer ao mestre Nazareno ou à sua mãe boníssima, por entre lágrimas de sincera gratidão, às mercês recebida de inapracável amparo. Então, a gente percebe que quanto mais tomamos consciência da nossa condição, tomamos consciência da misericórdia infinita do Pai, mais nos colocamos à disposição, e mais do que à disposição, que a gente busque a cada dia. Esse restante aqui é maravilhoso, né? Quem dera que a gente pudesse ter tempo aqui para a gente poder ler, né? E compartilhar mais com vocês.
Mas, para finalizar, nós gostaríamos de dizer aqui, ele diz assim, ele diz para nós, a oração cuja a simplicidade só igualara a própria vicissitude despertava em nossas mentes as mais ternas recordações da existência. Revíamos levados pelo império de gratas sugestões aos doces, saudosos dias de infância, aos vultos carinhosos de nossas mães, ensinando-nos a mimosa saudação do arcanjo à Virgem de Nazaré e as palavras inovidáveis de Gabriel, ungidas de veneração e respeito, repercutiam as profundidades do nosso eu, tocadas do saudoso sabor, desvelo materno que na vida planetária jamais soubemos devidamente considerar. E aqui ele nos mostra, né, que a maioria de nós, nessa encarnação, tivemos o cuidado e o carinho de uma mãe que nos ensinou a orar, que nos ensinou a ter essa intimidade com Deus. E para finalizar toda essa nossa caminhada, nós fomos a uma obra de nosso querido Francisco Cândido Xavier, intitulada Mãe Antologia Mediúnica de Vários Espíritos. E a Nália Franco traz para nós uma prece intitulada Prece à Mãe Santíssima. E com ela, nós gostaríamos de estar encerrando esta nossa participação na noite de hoje, agradecendo a cada um e a cada uma que aqui se encontra conosco. E que nesse momento eu os convido que cada um, aonde esteja, encontre a melhor forma para ter em si, no coração e no pensamento, a gratidão. Mãe Santíssima, enquanto as mães do mundo são reverenciadas, deixa de recordarmos a pureza incomparável e o exemplo sublime. Soberana, que recebestes na palha singela o Redentor da humanidade, sem te rebelares contra as mães felizes que afagavam espíritos criminosos em palácios de ouro, ensina-nos a entesourar as bênçãos da humanidade. Lâmpada de ternura, que apagastes o próprio brilho, para que a luz do Cristo fulgurasse entre os homens, ajuda-nos a buscar na construção do bem para os outros o apoio da nossa própria felicidade. Benfeitora, que desvelaste incessantemente pelo mensageiro da eterna sabedoria, sofrendo-lhe as dores e repartindo-lhe as dificuldades, sem qualquer pretensão de furtá-los aos próprios propósitos de Deus. Auxilia-nos a extirpar do sentimento as raízes do egoísmo e da crueldade, com quantas vezes tentamos reter na inconformação e no desespero os corações que mais amamos. Senhora, que vistes na cruz da morte o Filho Divino, acompanhando-lhe a agonia, com as lágrimas silenciosas de tua dor, sem qualquer sinal de reclamação, contra os poderes do céu e sem qualquer expressão de revolta contra as criaturas da terra, conduz-nos para a fé que redime e para a renúncia
que eleva. Missionária, salva-nos do erro. Anjo, estende sobre nós as néveas asas. Estrela, clareia-nos a estrada com teu lume. Mãe querida, agasalha-nos a existência em teu manto, constelado de amor. E que todas nós, mulheres encarnadas e desencarnadas, em serviço na terra, possamos repetir diante de Deus a cada dia a tua oração de suprema felicidade. Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E Maria, sem a menor sombra de dúvida, temos hoje a plena convicção que é o exemplo, que é aquela que a cada dia continua nos ensinando a ser servos e servas de Deus, e que cumpra-se em nossa existência aquilo que é de acordo com a vontade de Deus. Que possamos viver de acordo com a vontade do Pai. O que acontece hoje na humanidade acontece pela permissão e pela vontade do Pai Maior. Um beijo extremamente carinhoso no coração de cada um de vocês. Obrigado pela oportunidade que esta casa mais uma vez nos concede. Mais um ano que tivemos a grata alegria da convivência. Em alguns momentos, lá no princípio, foi presencial, mas ao longo do restante, tivemos aqui a oportunidade de estarmos de forma virtual, trazendo a cada um desses nossos encontros esse momento belíssimo de conhecer um pouco mais sobre a mãe de nosso Mestre Jesus e nossa Mãe Maria Santíssima.